entre o nosso arbítrio, a responsabilidade e a expiação de Jesus Cristo? Vocês conseguem ver uma relação entre esses três pontos ou doutrinas? Arbítrio, responsabilidade e expiação de Jesus Cristo? Consegue ver uma relação entre eles? Vou começar com essa pergunta aí. O que você acha, Juliana? Eu lembrei daquela frase, né, de que cada escolha tem sua consequência. A gente pode botar também que cada escolha tem sua responsabilidade, né? E isso está tudo relacionado, o arbítrio é algo que o Pai Celestial nos deu e que através da expiação de Jesus Cristo nós fomos libertos da condenação, né? E nós podemos hoje escolher se nós queremos ou não voltar para conviver com Ele, né? De acordo com os mandamentos. Então, eu acredito que tudo seja capaz de nossas escolhas, né? Que nem a Sabrina está falando, que um leva o outro. Isso aí. Ainda perguntei para a mulher do direito aí, né? É isso aí, Jô. E esse arbítrio. Opa, temos um comentário aqui no chat. Sim, a Sabina comentou aqui. Um leva o outro. Nosso arbítrio leva a nossa responsabilidade moral e a gente faz escolhas sabendo o que é certo e o que é errado e o que nos aproxima e nos afasta do Pai Celestial. Exatamente. E o arbítrio é um dom sagrado que o Senhor nos concedeu. E junto com cada escolha vem a responsabilidade ou a consequência, né, de cada escolha que nós fazemos. Como nós aqui na Terra estamos no estado decaído, de certo nós vamos fazer algumas escolhas erradas e teríamos então consequências erradas. Uma delas é estarmos afastados para sempre de Deus. Mas por causa da expiação de Jesus Cristo, se nos arrependermos, nós podemos ser perdoados e limpos, né, de nossos pecados, né? Então, a expiação pode corrigir, reparar nossos erros, sob condição de arrependimento, tá bom? Então, a expiação é muito necessária por causa disso, para corrigir alguns efeitos, esses efeitos da queda, tá? Então, essa é uma das relações. A expiação é muito importante para isso. Lembrando que a gente tem que ter a consciência de que às vezes nós vamos usar nosso arbítrio de uma maneira errada. E nós vamos precisar da expiação para nos arrepender e corrigir, ou nos curar das consequências de escolhas erradas de outras pessoas. E aí onde é que entra o arbítrio, responsabilidade e a expiação com a agressão sexual? Bem, dentro dessas escolhas erradas que a gente comete, uma delas está a agressão sexual. E aí ele faz um comentário sobre isso, que eu queria compartilhar com vocês aqui. Deixa eu ver aqui, uma tela. Aqui, achei. Vou pedir para Juliana ler para a gente. Juliana, você vai ser a nossa leitora oficial por enquanto, viu? Até a Sabrina conseguir ler. Ok. É, alguns dos problemas mais complexos da vida são um resultado direto de lesões causadas quando nossos semelhantes exercem injustamente seu arbítrio para ferir, controlar, coagir ou usar os outros. Infelizmente, as pessoas ao nosso redor, mesmo aquelas mais próximas, como nossa família, parceiros e amigos, às vezes usam seu arbítrio para agir de maneiras que nos ferem. Embora nosso Pai Celestial reconheça e se importe com o mal e a dor que vivenciamos neste mundo, nas mãos de outros, ele não removerá seu arbítrio, porque isso violaria os limites que promovem nosso progresso. Quais são algumas maneiras aí, Juliana, que você consegue identificar que às vezes as pessoas vão usar mal o seu arbítrio, digamos assim? Vão fazer escolhas ruins? Ele fala aqui que algumas vezes elas exercem injustamente seu arbítrio, né, para ferir, controlar, coagir ou usar os outros. Exato. E
isso tá passível de acontecer, tá bom? E às vezes por pessoas próximas, pessoas muito próximas a nós. Aí a gente pode pensar, nossa, por que que o Senhor não interfere, né? Por que que ele permite que isso aconteça, né? Que essas coisas ruins aconteçam? Ele não interfere porque ele reconhece que a gente tem que usar o nosso arbítrio. Ele não vai interferir no nosso arbítrio. Mas ele preparou uma expiação para corrigir essas injustiças, que às vezes vão ser provenientes de más escolhas, de escolhas ruins que as pessoas vão tomar. Ele não interfere no arbítrio das pessoas, mas ele proporcionou uma expiação que vai corrigir esses atos, né? Vai reparar esses atos errados que as pessoas vão tomar às vezes usando o seu arbítrio. E dentre um desses atos aí, como vocês viram, está, às vezes, abusos e maus tratos. E mais diretamente, abusos sexuais, tá bom? Que é o principal tema dessa mensagem dele. E aí ele vai começar a falar aqui agora, é, ele vai deixar alguns conselhos para grupos específicos. Primeiro, ele vai falar para as pessoas, para os agressores, né? Que causam abuso nas pessoas, né? Então, deixa eu compartilhar essa tela aqui para mostrar para vocês o que que ele fala. Mas primeiro, deixa eu fazer, antes de eu mostrar a tela, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Por que que vocês acham que uma agressão sexual é tão séria à vista de Deus, na opinião de vocês? A idade de uma agressão sexual. Fala de agressão sexual. Qual é a Posso falar? gravidade? Pode? Olha, É, pode falar. para mim é porque vai quebrar a dignidade de outra pessoa, né, o fato principal, já que é uma quebra de mandamento, mas por afetar também o espírito daquela outra pessoa. E, querendo ou não, é uma agressão que vai deixar traumas na pessoa. Ok. E a gente não sabe como vai ser a reação da pessoa a lidar com esse trauma, né? Então pode, devido a esse trauma, pode levar até mesmo ao suicídio. Então, não é só a quebra de uma dignidade. A pessoa está afetando aquela outra de tal forma que possa levar até a morte daquela pessoa. Então, não é somente um crime, né? Aquela pessoa pode estar cometendo o primeiro crime de dois que não são aceitáveis aos olhos de Deus. Não é só agressão sexual, pode ser também a morte que vai levar, né, devido ao trauma. Então, aquela pessoa vai ser responsável por tudo que vai acontecer na vida daquela outra pessoa. Muito bom. Vai causar consequências espirituais, físicas, emocionais, que não podem ser medidas, né? A extensão é muito terrível. E a gente está violando um poder sagrado que o Senhor nos deu, que é o poder de dar a vida, de trazer os filhos do Pai Celestial aqui na Terra. E é algo muito sério, né? Como você falou, Sabina. Obrigado. Ele vai, ele vai, ele vai deixar uma mensagem aqui para os agressores falando sobre isso, né? O quão sério é causar agressão sexual em alguém, né? Deixa eu compartilhar essa tela aqui. Acho que vocês estão vendo. Juliana, você pode ler para nós? Posso. Dentro desse contexto doutrinário, é fácil entender por que cometer agressão sexual é um pecado tão grave. O agressor exerce poder sobre outra pessoa, desconsidera o arbítrio dessa pessoa, privando-a do direito de controlar seu próprio corpo físico, e a trata como um objeto para satisfazer seus desejos egoístas. Indivíduos que forçam ou coagem um contato sexual se envolvem em uma das formas mais pessoais
e invasivas de agressão. A própria definição de agressão sexual reforça a ideia de que o agressor está negando o arbítrio da vítima. Lindo que a Sabrina falou, vocês conseguem identificar outro motivo aí da gravidade desse tipo de agressão sexual? E que ele é um pecado tão grave, além do que a Sabrina falou aí? Ele fala que é grave porque tu tira o arbítrio de uma da pessoa, né? Então, além de toda aquela consequência que a Sabrina explanou, eu fico imaginando a consequência de tu tirar algo que nem mesmo Deus tirou da gente, né? Satanás que tentou tirar de nós, né? Nossa capacidade de escolha, nossa liberdade de escolha. E dentro do plano, é só ele que quer tirar o nosso arbítrio. Até hoje ele tenta fazer isso. E uma das formas que ele tenta fazer isso é por meio desses atos pecaminosos, né? De abuso sexual. É uma violação do arbítrio, né? Do dom sagrado que o Senhor nos deu. Então, queria só relembrar que isso é um pecado muito sério. É um pecado muito sério do agressor, tá bom? Não da vítima que sofreu um abuso, mas do agressor, tá? Agora, pergunta para. Se alguém tiver alguma pergunta, alguma dúvida aí, fique à vontade, tá bom? Agora, só para reforçar, o que que é considerado uma agressão sexual, na opinião de vocês? Sabe me dizer o que que é considerado agressão sexual hoje? Esse pecado sério? E é considerado uma agressão sexual? A agressão sexual, ela pode ser do ato de tu tocar, né, sem o consentimento da pessoa, ou hoje tem enviar fotos, né, ou ao menos fazer atos que agridam essa pessoa. E aí, ok. Isso faz parte da agressão, isso mesmo. Nesse discurso, ele citou um trecho do Código Penal de Utah que é muito parecido com o Código Penal brasileiro. Eu, eu trouxe aqui só para a gente reforçar bem na mente o que que é, tá? O mais comum, mais básico, né, de uma agressão sexual, para a gente tá bem ciente, tá bom? Sabrina, você consegue ler para nós? Por exemplo, a definição de crime sexual no Código Penal de Utah inclui atos sexuais cometidos quando a vítima expressa falta de consentimento por meio de palavras ou conduta. Se a outra pessoa não concorda ou não concorda voluntária e livremente com toques, beijos ou outro comportamento sexual, ela não deu consentimento. O consentimento não pode ser dado quando a pessoa está dormindo, inconsciente, intoxicada ou não tem capacidade intelectual para concordar, inclusive quando são menores de idade. Da mesma forma, só porque uma pessoa pode resistir ou congela em resposta à pressão, manipulação ou coerção, não significa que ela consentiu por um contato sexual. Então, toques, beijos, qualquer outro comportamento que a pessoa não deu consentimento é agressão sexual. Inclusive, se ela estiver dormindo, inconsciente, também é agressão sexual, tá? Todos esses. Se alguém pratica esse tipo de ato, a pessoa ela está sujeita a ser presa, a responder criminalmente
e ela também está passível de passar por um conselho de condição de membro, e perder a sua condição de membro da igreja, tá? Essas são as consequências de você se envolver com essa prática. E você sabe me dizer quem normalmente costuma praticar esse tipo de agressão, na opinião de vocês? Quem costuma praticar esse tipo de agressão sexual? O que vocês acham? Se for por questão de gênero, são os homens. Os homens, sim, na maioria das vezes são os homens que são os maiores agressores. Quem mais? Uma outra ideia? Costuma provocar essas agressões? A gente costuma ver muitos casos de pessoas próximas à vítima. Então, às vezes é o próprio marido, quando ela é casada, ou é o pai, é o tio, sempre um homem próximo, assim. Principalmente com criança também. Isso. E ele falou isso, viu? É bem interessante. Obrigado, Júlio. É muito importante a gente estar atento. Ele fez essa pesquisa lá na BIU e só como uma amostra, né? É, 95% dos abusos dos jovens que tiveram problemas com abuso lá na BIU foi por pessoas próximas, familiares e amigos. 5% foi por desconhecidos. Então, normalmente, esses problemas, os agressores são pessoas próximas. Então, a gente tem que ter muita atenção. A gente tem que ter muita atenção com os nossos familiares, com os nossos amigos, e a gente tem que ter muita atenção com que tipo de familiar, como eu tenho sido no meu lar, né? E que tipo de amigo eu tenho sido, entendeu? Porque essas pessoas próximas que são os agressores normalmente, tá? Na maioria dos casos, tá bom? Agora, ele estava falando de consentimento aqui, porque essas agressões ocorrem quando não tem consentimento da pessoa, né? Toques, beijos, né? E como é que você sabe se você tem consentimento ou não? Ele fez essa pergunta na mensagem, né? Eu achei bem interessante. Como é que você sabe se você tem consentimento de uma pessoa ou não? Para fazer algo, para dar um beijo, um abraço na pessoa. Como é que você faz para saber se você tem consentimento ou não? O que que vocês acham? Tem alguma Eu ideia sobre pensei isso? aqui que é se ele te constranger, né, ou se ele te ameaçar. Então, são pequenas coisas, sabe? Aquela pessoa que te leva, fala muita coisa, e aí dá pra te meio que ir tirando aí. Ah, eu estou fazendo isso contra a minha vontade. Isso aí, Ju. E como a gente sabe que a gente tem o consentimento da pessoa? Que às vezes, quando a pessoa está constrangida, a gente já sabe que não tem consentimento dela. Mas como é que eu faço para saber se eu tenho consentimento de alguém para fazer algo? Alguma ideia? Ele fez essa pergunta lá. Como você sabe, como saber se você tem o consentimento de alguém? Às vezes esse é um problema, viu? Às vezes a gente está em interações com as pessoas, inclusive casais casados, e às vezes a gente acha que as pessoas estão consentindo com algo, mas na verdade elas não estão. E isso pode ser um problema para nós, né? Olha o que ele fala aqui. Deixa eu compartilhar uma tela aqui sobre isso, sobre esse consentimento. Ah, você pode ler para nós? Juliana, consegue ler?
Posso. Tá bom. Acredito que alguns casos de contato sexual indesejado ocorrem porque uma pessoa presume que a outra está interessada e vai em frente sem nunca verificar se sua percepção dos desejos da outra pessoa precisa. A pessoa pode então parar quando explicitamente solicitada, mas somente após ter beijado ou tocado sem permissão. Embora essa situação seja diferente daquela em que o agressor ignora deliberadamente os desejos do outro e força o contato sexual, ainda assim ela ocorre sem consentimento e é propensa a resultar em consequências negativas significativas para outra pessoa. Ok. Obrigado. Então, a gente tem que tomar cuidado de presumir, né? Presumir que a outra pessoa está gostando da conversa, né? E que você pode ter algo a mais do que a conversa que você está tendo. A gente estava numa aula, até inclusive que eu teve alguns comentários falando, às vezes a gente convida alguém para sair, para ir no cinema, para tomar um sorvete, e a pessoa começa a presumir que você quer algo mais, quando na verdade você não quer algo mais, você só quer conversar, você só quer uma amizade, mas a pessoa começa a presumir que você quer algo mais, que você está interessado nela, e aí começa a querer avançar o sinal, digamos assim, né? Começa a querer fazer coisas que não tem permissão, e aí começa a ter problema. Inclusive, lá, aí na sede do instituto, lá na sede do instituto, né? A gente já teve dois problemas com moças, de rapazes que presumiram que elas queriam algo com eles, foram querer beijar elas não gostaram, não queriam, e vieram reclamar comigo. Eu tive que chamar eles. Uma queria até chamar a polícia para um rapaz. Então, isso é bem sério. E aí falou, ó, uma coisa simples que você pode fazer para você ter o consentimento é perguntar. Simples, é perguntar. Olha, a gente está conversando e tal, posso te dar um beijo? Posso te dar um abraço? Olha, não sei o quê, posso fazer isso? É perguntar. E aí você vai ter o consentimento da pessoa ou não. Simples assim. Talvez uma pergunta vai te afastar de problemas, né? Vai evitar que você tenha problemas, tá? Mas simples pergunta. Olha que ele fala para os casais que são casados aqui. Porque também tem que ter consentimento no casamento, viu? Ah, Gabriel, você consegue ler para nós, Gabriel? Olha, o que que o iPhone Marajoara queria falar ali? iPhone de Marjana. Ah, Marjana? iPhone Marjana, você queria comentar algo? Foi sem querer, é a Karina, eu tava assistindo aqui e acabei apertando sem querer. Karina, seja bem-vinda, não tem problema. Seja bem-vinda, viu? Bom tê-la conosco. Ah, agora sim, agora eu te reconheço. E, Gabriel, você pode ler, meu amigo? Posso sim, Fábio? Então, olha, lê essa aqui pra gente. Consentimento por convênio, casamento por convênio e consentimento. Quando compreendemos que a intimidade física é é uma profunda expressão de amor, confiança e poder de criação dentro do casamento por convênio, a questão do consentimento se torna ainda mais vital. O casamento em si não é consentimento para intimidade. Os cônjuges têm a mesma obrigação de respeitar a autonomia e o espaço físico e pessoal um do outro, assim como em qualquer outro relacionamento. Que alegria poderia acompanhar um relacionamento sexual em que apenas um dos cônjuges está livre e voluntariamente envolvido? Ou falando de forma mais positiva, que incrível oportunidade de afeto e alegria quando o marido e a mulher que fazem convênio consentem voluntária e mutuamente em usar os poderes criativos dados por Deus como forma de expressar seu amor e devoção um ao outro. Chamou tua atenção aí, Gabriel, sobre essa questão do consentimento no casamento eterno. E às vezes, tipo, principalmente parte muito da parte dos homens que eles acham que são donos das esposas, né? Tem muito isso, a gente já viu muito dessa parte. Pensa que é dono e que para as vontades dele. Então, o casamento não funciona desse jeito, né? Todo mundo tem esse livre-arbítrio, independente de qualquer coisa, para poder ter essa autonomia de querer ou não fazer algo, entendeu? Se não é consentimento para a intimidade.
Quem é casado e quem vai casar, lembra disso. Você, todos nós temos que, ainda assim, mesmo casados, respeitar a autonomia do cônjuge, o seu espaço do cônjuge. A intimidade, fala ali, é uma expressão de amor, de confiança no casamento, né? Mas ainda assim deve ser expressa por ambos, né, no casamento. Isso é um problema porque quando esse princípio não é bem compreendido, às vezes pode ter divórcios no casamento, né? Casamentos, o convênio eterno pode acabar, por não entender esses princípios, tá? Então, ainda no casamento precisa haver consentimento, precisa haver esse respeito, esse amor, esse tipo de amor, tá bom? Alguma dúvida, um comentário? Tudo bem até aqui? Opa, vamos lá, Sabrina. Com relação ao casamento, eu acho isso um assunto muito delicado, porque a gente ainda vive em uma sociedade com um pensamento antiquado. Porque quando as pessoas falam assim, ah, não, eles são casados, isso já é uma permissão, né? E como diz na citação aí, né, que o casamento não dá permissão, não é um consentimento, não é só porque estão casados, né? Então, mas eu já vi muitos casos de mulheres, né, que acabaram sofrendo o abuso pelos seus próprios maridos e chegarem na delegacia e simplesmente os policiais rirem, falarem, mas é teu marido, né? Então não é crime, é teu marido. Então Sim, vai desde pessoas que têm que exercer a lei a qualquer outra pessoa civil normal, né? É um pensamento ainda muito antiquado, então muitas mulheres ficam reclusas e não têm coragem de denunciar, porque a sociedade impõe que eu estou casada, meu marido, eu tenho que aceitar, mesmo não querendo, né? E como a situação fala, né? É uma demonstração de amor, né? O casamento em si tem que ser uma demonstração de amor, até mesmo nesse momento tão íntimo, né? Mas infelizmente às vezes isso não acontece e quando a pessoa tenta procurar ajuda, ela também não consegue. Então muitas pessoas ficam reclusas nessa situação. esses desafios na sociedade ainda, né, que a gente vive. E nós, né, cabe a nós, como membros da igreja, defender a verdade, né, apoiar as pessoas, né, que a gente sabe que vivenciou esses desafios e procurar ajudá-las de alguma forma, né. Eu não duvido de fato que tem esses desafios mesmo. Essa é a verdade, né? E de fato não é consentimento, né? Talvez para o mundo seja, né? Mas para Deus não é consentimento, né? Obrigado, Silvio. Eu queria fazer uma pequena atividade com vocês. É, aqui. Vou pedir para vocês colocarem no chat, se puder. Acho que dá, né? Olha só. Imagina que vocês vão ter uma oportunidade de falar com uma vítima de uma que sofreu um abuso, ou um familiar, ou um amigo que foi vítima de abuso, sofreu algum tipo de abuso sexual. O que que é verdade que você falaria para essa pessoa? Que é importante essa pessoa saber. E aí eu queria que você escrevesse aí no chat pelo menos duas coisas que são verdades que você falaria para essa pessoa. Eu também queria que você pensasse em pelo menos duas coisas que não são verdades, que não é verdade, que você não falaria para ela. E por que isso? Porque às vezes a gente pode se deparar com alguém com esse desafio, e é muito importante a gente estar atento no que a gente vai falar para as pessoas, para a gente certificar de que a gente vai falar algo que é verdade. A gente não vai estar falando algo correto. Um tempinho, escreve aí
pelo menos duas verdades que você falaria para essa pessoa e duas outras coisas que não são verdades, tá? Um minutinho aí para vocês. Se possível, manda no chat. Se não, faz a sua lista aí. Eu queria ouvir depois. Já temos uma aqui. Sabrina colocou. Você tem seu livre-arbítrio e pode dizer não. Seu corpo de profanar ele. Ninguém tem poder sobre você. Estar em um relacionamento não gera consentimento automaticamente. É isso aí. Já acabou de falar sobre isso, Sabrina. Muito bom. Juliana e Gabriel, conseguiram aí pensar em algo? Podem compartilhar? Verdades, Juliana. Procure ajuda médica, exames e prevenção e doenças e terapia. Muito bom, Ju. Ó, muito bom. Registre um boletim de ocorrência. Olha só. Muito bom, Ju. Tem algo mais, Gabriel? Quer compartilhar? Eu- Deixa eu relembrar então aqui uma, só para acrescentar o que vocês disseram. Foi excelente. Eu vou mandar esse discurso lá no, a designação dele lá no grupo do nosso. Aí ele fala de algumas coisas que são verdades e outras que não são, tá? Ele fala, ele cita várias. Ah, tá bom, Gabriel, tranquilo. Mas, ó, para a gente também estar ciente, uma coisa que é verdade, e as pessoas sofrem abuso, precisam lembrar, é que elas são filhas de Deus, que elas não perdem o seu valor por causa do abuso. Que às vezes pessoas que sofrem um abuso, elas sentem que elas não valem nada mais. Elas se sentem impuras, indignas, sentem que perderam seu valor. Uma coisa que é verdade é que elas continuam sendo filhas de Deus, elas continuam tendo um grande valor à vista dele. Uma outra verdade é que uma vítima nunca é culpada de um abuso. A vítima nunca tem, jamais a vítima tem culpa, tá bom? E uma coisa que não é verdade é que às vezes os parentes da vítima ou os amigos querem culpar a vítima. Falar, ah, nossa, olha, fulana aconteceu isso por causa que ela andava com pouca roupa. Ah, aconteceu isso com fulano porque ele andava com ciclano. Ah, aconteceu isso por causa disso. Então, foi isso por isso que aconteceu isso. Não. A vítima jamais tem culpa. E às vezes tem algo que ele falou que é culpabilização. Alguém quer culpar a vítima. E às vezes é os parentes e amigos. Então a gente tem que tomar cuidado para jamais culpar a vítima de um abuso, né? E uma outra coisa que é uma verdade, que é um desafio que as vítimas têm que estar atentas, é que às vezes elas acham que elas fizeram algo que provocou o abuso, que elas são a culpadas. Elas são culpadas.
Foi igual uma experiência que eu tive aqui, que eu tive uma experiência aqui na frente de casa uma vez, que eu deixei o carro aqui, eu tinha que fazer uma coisa, eu não fui para esse local, antes eu vim em casa, fiquei um pouco aqui, fiquei umas meia hora aqui, quando eu saí com o carro, tinham arrombado o carro e levaram o aparelho de som do carro. Aí eu fiquei me perguntando, nossa, será que eu travei o alarme do carro? Aí, nossa, será que... por que que eu não fui pro local, né, que eu deveria ter ido? Poxa, por que que eu não deixei o carro mais aqui perto de casa, né, na frente de casa? Por que que eu deixei um pouco mais longe? Aí eu comecei a me fazer questionamentos como se a culpa tivesse sido minha de ter acontecido isso. Mas a culpa jamais foi minha. A culpa foi do ladrão lá que arrombou o meu carro. Então, às vezes, as vítimas, elas ficam se martirizando e fazendo esses questionamentos. Mas não, a gente não pode fazer isso, porque a culpa não é nossa. A culpa é do agressor, né, que fez isso, tá bom? E essas são algumas verdades e inverdades que a gente precisa estar atento, tá? É só lembrar que tanto para os agressores, como para as vítimas e para os seus familiares, há uma cura. E essa cura é por meio da expiação do Salvador Jesus Cristo. Lembra no início da aula que ele, no plano do Pai Celestial, ele promoveu um Salvador para reparar todos esses desafios? Deixa eu compartilhar aqui uma tela que fala um pouquinho sobre isso. Ah, aqui, aqui. Ah, Sabrina, você consegue ler para nós? O Helder Richard G. Scott incentivou os sobreviventes a buscarem a ajuda de seus bichos, a recorrerem à ajuda profissional e a reconhecerem as tentativas de Satanás de desencorajá-los e enganá-los, fazendo-os acreditar que não há esperança para o seu futuro. Há esperança, a cura, paz e cura verdadeiras estão disponíveis naquele que sofreu dores, aflições e tentações de todo tipo, que tomou sobre si as suas enfermidades para que as suas entranhas se enchessem de misericórdia, para que ele soubesse como socorrer o seu povo segundo as suas enfermidades. Gente, é que possamos lembrar disso, tá bom? Que a gente pode buscar ajuda dos nossos líderes, como foi falado aqui, ajuda profissional. Possamos dar atenção a Satanás, dizendo, ele quer nos fazer acreditar que não tem esperança, que não tem mais jeito, que não há cura, mas há cura. O Senhor sabia que essas coisas iam acontecer aqui na mortalidade, e Ele providenciou uma cura para isso. Uma cura para essas enfermidades, que é a expiação de Jesus Cristo. E há esperança, há cura. Juliana, pode ler para nós? Posso, com gratidão, nosso Pai Celestial providenciou uma maneira de curar as consequências de atos que, por meio da força, do abuso de autoridade ou do medo de outra pessoa, temporariamente retira o arbítrio do abusado. Essa cura segura vem por meio do poder da expiação de seu Filho amado, Jesus Cristo, para retificar o que é injusto. A fé em Jesus Cristo e em seu poder de curar fornece às vítimas os meios para superar as terríveis consequências dos atos injustos de outrem. Testifico, viu, meus amigos? Como tem aquela citação ali da irmã Birhan, não importa qual seja o nosso sofrimento, Jesus Cristo é a fonte de cura. E eu sei disso, por meio da sua expiação, a gente pode encontrar cura e paz real, de todas as injustiças que a gente enfrenta aqui nessa vida, inclusive essas relacionadas aos abusos sexuais. E nós podemos ser pessoas, cada um de nós aqui, viu? Podemos ser bons amigos e levar essa cura, ajudar as pessoas a vir a Cristo e experimentar o poder da expiação delas nas suas vidas. E eu oro para que a gente possa estar atento a essas oportunidades.
No sábado mesmo, lá no instituto, depois dessa aula, teve um jovem que me procurou, dizendo: Ó, Barbosa, tem uma amiga que eu descobri hoje que ela está tendo esse desafio de abuso de materiais e compartilhou com ela. E ele já está ajudando ela, né? A procurar os líderes, esse são para ela. Então, eu oro para que nós possamos estar atentos, né? Porque o Senhor vai nos dar a oportunidade de levar pessoas a Cristo, né? E experimentar um pouco da cura que Ele oferece por meio da sua expiação, desses atos injustos que às vezes a gente pode passar nessa vida. Sou muito grato ao Pai Celestial por Ele ter providenciado esse plano perfeito para nós. Eu sei que Ele nos ama. Eu sei que, apesar de nós estarmos seguindo, fazendo o que é certo, coisas ruins vão acontecer com pessoas boas. Mas, por meio da expiação de Cristo, a gente pode encontrar cura, a gente pode encontrar esperança e paz. E eu queria testificar essas verdades mesmo hoje com vocês. Digo isso em nome de Jesus Cristo. Amém. Muito obrigado aí pela participação, pela presença de vocês. Nossa próxima designação será um discurso